Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Líder de hoje. A nossa conversa de hoje é sobre engajamento e isso é uma coisa que todo líder precisa desenvolver muito bem. E eu tenho certeza que na sua equipe deve ter pelo menos uma ou duas pessoas que não estão naquele nível de engajamento que você desejaria. E a minha proposta hoje é trazer para você algumas informações relevantes, importantes, para que você entenda, pelo menos, como começar a gerar um engajamento maior. Às vezes até a equipe tem um bom engajamento, mas a gente quer mais. Então a gente consegue escavar algumas coisas e gerar mais engajamento. Eu sou Artem Zalachev e eu ajudo a formar líderes profissionais influentes, desejados pelas suas equipes e desejados também pelo mercado de trabalho com as melhores remunerações e oportunidades. Preste muita atenção nesse vídeo, porque ele vai trazer muita informação condensada. Tem muita coisa no meio, o assunto é muito grande, o assunto é imenso, não dá para falar tudo num vídeo desse, mas tem muito assunto, tem muita coisa que está compactada. Se você prestar atenção nos detalhes, provavelmente você vai conseguir tirar grandes insights, você vai conseguir melhorar bastante a sua performance, a sua influência, e você vai conseguir melhorar bastante o engajamento da sua equipe também. O meu desejo é que você consiga dominar algumas informações importantíssimas a respeito de engajamento e do engajamento da sua equipe. E por que não do seu próprio? Afinal de contas, líder também é gente e também tem os seus momentos de falta de engajamento. E pode ser que você descubra também algumas coisas que estão relacionadas com o seu próprio engajamento. E isso vai fazer muita diferença para você e para a sua equipe também. Afinal, o engajamento do líder, que é o exemplo, é um dos grandes geradores de engajamento da equipe. Existe uma estatística de uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, um dos mais credíveis do mundo, que diz o seguinte: 27% dos trabalhadores do mundo se sentem engajados. 62% dos trabalhadores do mundo se sentem desengajados. E 12% dos trabalhadores do mundo se sentem altamente desengajados, ativamente desengajados. E o que quer dizer isso? Que 12% das pessoas, e se você tiver 10 colaboradores, provavelmente um está altamente desengajado. O que é o altamente desengajado? É aquela pessoa que não só está sem vontade, sem desejo de fazer as coisas, não está se realizando com o trabalho que faz, e ela não para por aí, ela influencia e reclama, contaminando as pessoas de dentro desse ambiente também. Então ela não é alguém que está desengajado, mas está ali fazendo o arroz com feijão dela. Ela pode até estar fazendo alguma coisa, mas ela tem uma ação de reclamar e de engajar outras pessoas na falta de engajamento dela. Ela espalha isso. E os outros 62% estão desengajados, mas eles estão quietinhos. E esse é o grande perigo. Porque o que é desengajado, ele reclama, ele está lá o tempo inteiro na máquina de café, tomando café, conversando com o outro, reclamando, fazendo corpo mole, e você percebe que ele está desengajado. Então é fácil de você identificar e tratar, talvez trazê-lo de volta, né? Já os outros 62%, e se você tiver 10 funcionários, provavelmente 6 estão nessa situação. Se você tiver 100 funcionários, você tem 60 pessoas nessa situação, são os desengajados que estão atrás da moita. Eles vêm para fazer o arroz com feijão, eles vêm para fazer o básico, mas a gente não tem deles o desejo, a vibração, aquela coisa gostosa de pegar um trabalho e fazer, desenvolver e se realizar com isso. E o porquê que as pessoas não se engajam é motivo de estudo de todo mundo que trabalha com liderança. É meu, é de todo mundo. Mas aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas informações que eu acho que vai fazer muito sentido para você. Acompanhe aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente percebe o engajamento naquelas pessoas que realmente se envolvem
com o projeto, com o trabalho, com a filosofia, com o que quer que seja a proposta da organização onde ela faz parte. Isso é uma coisa importante da gente observar nas pessoas. É aquela pessoa que nada para ela com facilidade. Ao contrário do desengajado. O desengajado, quando ele encontra uma dificuldade, ele usa a dificuldade de desculpa, para e deixa as coisas acontecerem num ritmo que talvez nem seja o melhor, nem seja o ideal. Ele simplesmente deixa acontecer. O engajado não, o engajado vai atrás, o engajado é o cara que às vezes até passa por chato, porque ele não vai deixar a peteca cair, ele vai até o fim, até ele conseguir fazer aquilo que ele se propôs a fazer, ou que alguém propôs para ele e ele comprou essa ideia como se fosse dele, né? Tem tudo a ver com o propósito da pessoa, com o porquê que a pessoa faz aquilo que ela faz. Então o engajamento é isso, é a pessoa ter um envolvimento extra. O engajamento é a pessoa ter um envolvimento extra com a causa ou com aquilo que ela faz no dia a dia. E nós que somos líderes, né, que temos equipe, que tivemos equipe, que vivemos o momento da liderança, eu acredito, e você deve concordar comigo, que não existe nada pior para um líder do que ter uma equipe desengajada e não conseguir trazer essa equipe para o engajamento novamente. A sensação de impotência do líder é enorme e ela é devastadora. Às vezes, quem nunca passou por isso? E você tem uma equipe, a equipe não funciona, você tenta ajudar, tenta fazer as pessoas se moverem, mas elas não andam, elas continuam devagarzinho e a gente vai se sentindo cada vez mais impotente. E o que acontece é que a equipe não desenvolve, o ambiente, a cultura do lugar passa a se transformar numa cultura de desengajamento. A alta liderança nos cobra, ou às vezes nós somos a alta liderança, somos os donos da empresa e a gente vê aquele povo trabalhando, mas a gente não percebe neles aquela vontade de fazer. Isso é frustrante. E não saber o que fazer com isso é muito frustrante, é muito ruim. Isso nos desanima, isso nos traz uma série de dúvidas a respeito de como nós estamos liderando. E se você está sentindo isso, eu digo para você que é muito bom que você esteja sentindo isso, porque você certamente não está tomado pelo senso comum. Você está observando e entendendo que existe possibilidade de melhoria. E esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Reconhecer que o ambiente pode melhorar, talvez ele seja muito ruim, com várias pessoas desengajadas, e isso está acabando com o ambiente e com a sua liderança também, porque o desengajado, ele luta contra a liderança. A liderança tenta levar para um lado, o desengajado ele puxa para o outro. E isso gera um desgaste enorme na gente, né? A gente precisa realmente aprender a lidar com essas situações e eliminar o máximo possível do desengajamento. Existe um desengajamento que ele é situacional. Ele é gerado por um momento, por uma situação, por alguma coisa que traz descontentamento para a equipe. Esse desengajamento situacional, ele é mais fácil de resolver, porque quando a gente elimina a causa, ele some também. Agora, quando o desengajamento é pessoal, é da pessoa, é daquele profissional não estar se sentindo bem trabalhando ali, aí é um pouco mais complicado. A gente precisa tentar entender o que é que está acontecendo. Por vezes, e não poucas, a própria empresa é a maior culpada da falta de engajamento dos colaboradores, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Isso acontece bastante, né? As pessoas elas estão no ambiente e aquele ambiente não está trazendo coisa boa para ela. Não está trazendo expectativas boas para ela. E ela vai, então, diminuindo. A própria empresa precisa olhar para isso. Mas não só a empresa, o líder também precisa olhar para isso. É o líder que vai perceber, vai filtrar e vai levar isso para cima. E se você é o dono da empresa,
Muito importante observar, entender e sentir o que é que está acontecendo ali com a equipe. Se é situacional ou se realmente é uma coisa cultural já. Se a forma como a empresa se relaciona com as pessoas não é o motivo do desengajamento. Antes de gerar um alto grau de engajamento, é preciso que a gente cesse o desengajamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer para sair do fundo do poço é parar de cavar. Não faz sentido? Se a gente está dentro do poço e está cavando, o buraco vai ficando mais fundo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para sair do fundo do poço é parar de cavar. Talvez a própria liderança, as atitudes e a forma como a liderança se relaciona com as pessoas seja um dos motivos da falta de engajamento da sua equipe. Existe uma outra pesquisa que diz que 82% das pessoas que pedem demissão de uma empresa, elas não pedem a demissão da empresa, elas pedem a demissão do seu líder. 82% das pessoas que pedem demissão do seu líder e não da empresa. Isso é muita coisa. É muita coisa. O que quer dizer que o líder pode ser o principal gerador do desengajamento. Não porque ele queira, porque ninguém quer gerar desengajamento. Eu não conheço ninguém que levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou fazer só besteira. Ninguém levanta assim de manhã, todo mundo levanta de manhã querendo fazer algo bom, querendo fazer algo diferente, querendo crescer, querendo desenvolver. Mas a questão é que durante o dia nem sempre a gente consegue, por não estar preparado para enfrentar as situações e as dificuldades que vão aparecendo no dia a dia. Então é muito interessante a gente parar para olhar primeiro se nós não somos, como líderes, as pessoas que geram desengajamento dentro da nossa própria equipe. O líder que consegue cessar a falta de engajamento, ele já deu o primeiro passo. O primeiro passo é descobrir do que as pessoas reclamam. O que é que faz com que elas parem? Quando elas param de trabalhar para reclamar, elas estão reclamando de alguma coisa. Esse provavelmente é um dos motivos. E precisa analisar e saber como tratar. E aí vem as técnicas, as estratégias de liderança que são específicas para a gente tratar problemas como esse. Talvez você esteja pensando, eu pago um salário ou a minha empresa paga um salário, a pessoa tem que vir e trabalhar e acabou. Não é bem assim, né? E a responsabilidade do líder é ajudar a gerar engajamento. Definitivamente é responsabilidade do líder cuidar dessa questão do engajamento. Uma empresa, quando coloca uma pessoa numa posição de liderança, ou mesmo um empresário, quando ele abre o seu negócio, abre a sua empresa, ele é responsável por gerar engajamento dentro daquele local de trabalho, através da cultura, através da forma como as pessoas se relacionam, através dos valores que completam e ajudam as pessoas a serem melhores e se sentirem bem naquele lugar todo dia, ou na maior parte do tempo. É responsabilidade do líder, é responsabilidade do dono ser um líder que consegue gerar engajamento na sua equipe. Porque se você como líder, você como dono, como empresário, se você não fizer isso na sua empresa, ninguém vai fazer. É responsabilidade sua. E se você pensa assim, eu pago um salário, eles têm que vir e fazer, você está certo. Mas aí você está comprando o tempo deles. E está comprando a execução de habilidades. Mas não é isso que faz uma empresa próspera, não é isso que faz uma empresa inovadora. Não é isso que faz uma empresa se tornar uma grande empresa. Isso daí você contrata de qualquer pessoa. Qualquer pessoa já vem com isso. O importante é que a gente consiga trabalhar muito bem o desejo das pessoas por aquilo que elas fazem, de forma que a gente pague um salário pela mão de obra dela, mas que venha junto a criatividade,
a fidelidade, a alegria, o desejo de trabalhar, o desejo de fazer parte de um lugar que faz bem para o todo. E olha, esses são insights importantes, importantíssimos, são informações compactadas que, se você debulhar isso, você vai encontrar um monte de resposta. Para isso, um líder precisa de uma boa dose de proatividade, de uma boa dose de protagonismo, que é o que? É você ser o agente da melhor coisa que vai acontecer dentro daquele lugar e você ter a iniciativa para fazer aquilo funcionar. Você assumir a responsabilidade de ser o protagonista e lutar por aquela causa e fazer acontecer. Porque se você não fizer, ninguém vai. E se você não fizer nada como líder para cuidar desse engajamento, os desengajados, aqueles 12% que são os desengajados altamente ativos, que são os reclamões, eles vão influenciar o ambiente e você vai perder a mão desse lugar, você vai perder o comando. Aliás, se tem muita gente reclamando, provavelmente a sua liderança ela já está ameaçada. Não no sentido do cargo que você ocupa, porque o cargo te dá poder, te dá autoridade. Mas poder e autoridade, eles não servem muito para gerar engajamento, a não ser que seja usado para cuidar e desenvolver pessoas. O que gera engajamento é influência. O que gera engajamento é exemplo. O que gera engajamento são bons valores que as pessoas cultivam dentro daquele lugar e elas pegam para elas e elas não soltam mais. Isso gera um alto nível de engajamento. E o líder precisa saber manobrar tudo isso para que ele seja realmente um líder de sucesso, para que ele esteja firme na posição, para que ele seja um líder engajador, seja um líder forte, seja um líder desejado pela empresa e pelas pessoas que estão lá dentro. Se as pessoas não te desejarem como líder, se você não ajudá-las a chegar lá onde elas desejam, não tem engajamento da parte delas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, para fechar esse tópico, líder, a responsabilidade de engajar a equipe é sua. É minha, é sua. Nós que somos líderes, é nossa. Nós temos essa responsabilidade de manobrar o ambiente para que as pessoas se sintam bem lá dentro e entreguem o seu melhor. Não esqueça disso, é responsabilidade. E o líder que engaja um time, ele tem um valor enorme. Ele tem um valor enorme para o mercado. Eu e você podemos concordar nisso, e se você olhar em volta você vai ver, e existem pesquisas que dizem isso também, que existe uma grande crise de liderança no mundo. Um dos meus vídeos eu falo um pouquinho sobre isso. Mais de 70% dos líderes, segundo uma pesquisa que foi feita, não estão preparados para a liderança. Não foram preparados, não foram treinados, eles não têm habilidades para a liderança. Quer dizer que se você tem 10 líderes, 7 provavelmente não têm as habilidades bem desenvolvidas. Por que as pessoas geralmente não são engajadas? Já não vem com uma expressão legal, ela já não vem com tudo. Às vezes na entrevista você nem contrata porque a pessoa não demonstra engajamento nem na entrevista onde ela está. Uma das questões é cultural. Quando a gente tem a cultura do empregado, daquela pessoa que recebe um salário, recebe um dinheiro, vai lá e faz o que tem que fazer e vai embora, essa cultura ela paralisa as pessoas, porque o que a gente vê na maior parte dos casos é alguém que não foi bem educado, nem do ponto de vista cultural, nem financeiro, e as nossas escolas elas não oferecem isso como deveriam oferecer. A pessoa vem e cumpre uma jornada de sobrevivência. Ela vem e cumpre uma jornada de sobrevivência que não lhe dá esperança de realizar os seus sonhos. Os salários mais baixos, a baixa qualificação das pessoas, a falta de horizonte reduzem muito
o engajamento da pessoa com aquilo que ela está fazendo, porque ela sabe que ela vai lá, vai fazer aquilo, vai ganhar aquele salário, vai pagar as contas e ela não vai realizar aquilo que ela sonhou. Existe um contexto cultural, né? Eu dou treinamento em muitos lugares e em todos eles a gente encontra pessoas que eu digo que estão no automático. Não só pessoal operacional, líderes também no automático. Eles vão e fazem aquilo, o arroz e feijão todo dia. Mas não é o arroz e feijão que traz uma promoção. Não é o básico que faz alguém se desenvolver. É o extraordinário, é o que ninguém fez, é o que as pessoas duvidavam que era possível. E aí entra a questão do protagonismo. Alguns já têm isso na sua cultura, já veio de casa com isso, outros não. Outros estão naquela massa gigante de pessoas que não têm expectativa. Se você perguntar para uma pessoa dessa qual é o seu propósito, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, primeiro que o propósito, a maior parte das pessoas não vai saber dizer. E se você perguntar quais são as metas, talvez ela diga assim, eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. E aí você faz a segunda pergunta, e o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Aí a pessoa para e fica olhando, não sei, nada, acho que eu preciso realmente pensar melhor nisso. E continua, é o povo do automático. E você deve ter um monte de gente aí na sua equipe que está ligado no automático. Vem, faz o que tem que fazer, não se destaca, não busca nada de especial, não tem esperança, não tem expectativa em fazer nada. E foi criado no automático e vai ficar no automático e vai trabalhar uma vida inteira e talvez aposente com um pequeno salário, com pouco dinheiro e vai passar necessidade no final da vida. Esse é o padrão, é o grande padrão do nosso país. E aí vai uma dica quente, né? Um líder que engaja as pessoas, ele precisa ser um líder educador. O que é um líder educador? É um líder que consegue mudar a cultura de uma pessoa. É um líder que consegue pegar uma pessoa que está preso nessa cultura que eu acabei de falar, nessa cultura do arroz com feijão, nessa cultura do básico, e ele começa a mostrar para essa pessoa as possibilidades de desenvolvimento dela. Alguns vão acreditar, alguns não vão. Mas o líder influente, o líder que é educador, ele tira a pessoa do senso comum e coloca ela numa outra posição onde ela começa a pensar que ela pode mais. Essa é uma característica do líder fundamental. E essa é a característica do líder inspirador. E gerar inspiração nas pessoas não é uma coisa simples. Requer um conhecimento, requer uma análise da pessoa, requer uma análise do grupo, requer uma série de técnicas e estratégias que ajudam você a tirar a pessoa da mesmice, do automático. E você, como líder, saiu também do comum, saiu do automático e fez algo que realmente valeu a pena, que não é só bom para você porque melhora a sua equipe, mas é bom para aquela pessoa, é bom para a família dela, é bom para os filhos, para os netos, é bom para todo, é bom para o mundo, porque é uma pessoa que saiu do comum e começou a pensar no extraordinário, começou a pensar em algo a mais. Mesmo que o extraordinário dela seja uma coisa muito simples, para ela é extraordinário. E uma vez que ela acostuma com isso, esse bichinho pega e não sai mais. Segura a pessoa, né? Às vezes nem dá para segurar. A pergunta é, você é um líder que consegue desenvolver isso nas pessoas? Aquilo que você tem de bagagem junto com você é suficiente para você tirar as pessoas do comum e colocá-las num outro momento de vida, numa outra expectativa? Se você consegue fazer isso, joia, parabéns. Agora, se você percebe que é muito difícil fazer isso, eu digo para você, pode ser difícil, mas não é impossível.
Existem técnicas, existem estratégias. E nos meus treinamentos, eu já peguei líderes que eles eram manipulados pelas suas equipes. Olha só o nível. Eles eram manipulados, as equipes faziam o que queriam com eles. E no momento que ele começou a compreender como gerar essa influência, ele virou o jogo e ele começou a ser um influenciador. E ele saiu daquela situação de ser cobrado constantemente e passou para uma situação de ser elogiado constantemente pela sua liderança. E isso abriu outras portas para ele. Isso é muito interessante, é muito importante que você, que está numa posição de líder, entenda isso, tá? E que você busque conhecimento para fazer esse tipo de coisa. É o que vai fazer diferença para você. Aquilo que eu disse agora há pouco, né? Alguns líderes falam assim, eu não quero nem saber, eu vou lá, pago, ele ganha um salário, eu vou lá e cobro, e se não tá bom eu mando embora, e se não tá legal eu arrumo outro. O custo do turnover, ele é muito alto. Os funcionários não foram feitos para a gente ficar trocando, né? Eles não são um step que você troca um por outro e vai trocando, não é assim que funciona. Quando a gente tem esse tipo de ação, não tá bom, troca, põe outro, a gente gera um custo altíssimo para a empresa, altíssimo. E se você tem dúvida disso, peça para o RH, peça para o pessoal do administrativo levantar quanto custa o turnover da sua equipe. Quanto que custa por ano contratar e mandar a gente embora, mas considere as rescisões, tudo que tem que pagar que é legal, considere o tempo que você gasta e o custo desse tempo que você gasta para treinar a pessoa, mandar ela embora e treinar a outro para ficar no lugar. Existe um estudo que foi feito numa empresa que eu conheço aqui, que diz que para um trabalhador que ganha em torno de R$2.000, dispensá-lo depois de um ano gera uma despesa na casa dos R$18.000, entre rescisão, tudo que é indenizatório, e o custo do treinamento e da adaptação dessa pessoa dentro da função dela. Porque quando você treina uma pessoa, você para duas. Uma que está ensinando e a outra que está aprendendo, né? Então, existe um custo alto em cima disso. É importante você saber. Então, ficar dispensando as pessoas é fácil para o líder. É fácil para qualquer pessoa. Não tá bom, vai troca. Mas a diferença de um bom líder, de um líder influente, de um líder desenvolvedor, para um líder que não tem essa característica, é que ele troca pessoas, ele não desenvolve. Por consequência, ele fica com uma equipe mal desenvolvida, com uma cultura pobre, e as pessoas dentro dessa equipe elas começam a perceber que elas são descartáveis. E se nós nos sentirmos descartáveis, a gente desengaja. A partir do momento que a gente percebe que nós não somos importantes, que as pessoas não estão investindo na gente, não estão nos desenvolvendo e que se a gente não for bem, mandam embora, isso gera um alto nível de desengajamento e o que acontece é a demissão. Então o líder precisa ficar de olho, ele precisa ficar atento. É papel dele preservar a equipe e fazer essa equipe render, fazer com que essa equipe renda, fazer com que essa equipe renda aquilo que foi investido para treinar, para contratar e para que essa pessoa realmente dê lucro para a empresa. Outra coisa interessante, né, para nós que somos líderes, a gente tem que saber o seguinte, que salário não compra desejo, salário não compra vontade. O salário não compra o desejo da pessoa de fazer aquilo. O salário paga as necessidades da pessoa, mas o salário não compra desejo. Aliás, dinheiro nenhum compra desejo da pessoa. Ela pode até fazer aquilo para ganhar um bom dinheiro, mesmo sem ser o desejo. E sempre que a gente faz alguma coisa só por dinheiro, mas não por desejo, o engajamento não é tão alto assim. E talvez a qualidade não seja tão boa assim. E os porquês, os motivos pelos quais, os propósitos envolvidos não são perenes, eles não duram, porque no momento que cessar esse dinheiro, que cessar essa recompensa, o engajamento dela cessa também.
Então, prêmios em dinheiro não são as melhores coisas para se engajar uma equipe. Você até faz com que a pessoa faça aquilo, mas no momento que cessou, o engajamento acaba. E se você passar por uma crise, ou o mercado passar por uma crise, e você não tiver o dinheiro para fazer essas premiações, a pessoa para. A gente cria mercenários dentro da própria empresa. Nós, liderança, os líderes, quando têm atitudes dessa de recompensar sempre com dinheiro e só com o dinheiro, acaba criando um comportamento mercenário. Tá? E isso não é uma coisa boa para empresa nenhuma. Se você precisa de uma equipe engajada hoje, o melhor momento para você começar esse trabalho de engajamento seria há um ano atrás. Né? Mas o segundo melhor momento é hoje, é agora. Esse é o momento de você começar algo diferente. Se você precisa de lenha, se você precisa de madeira hoje, o melhor momento para você plantar árvores é há 10, 12, 15, 20 anos atrás. Se você plantar uma árvore hoje, provavelmente vai ser só um brotinho daqui a pouco. Então, se você precisa e quer ter uma equipe engajada, é muito importante que você comece a plantar essa cultura de engajamento agora. Para isso, é muito importante que você consiga se comunicar bem com a sua equipe. Uma comunicação clara, aberta, correta, respeitosa faz muita diferença. A falta de respeito para com as pessoas gera um desengajamento enorme. Ninguém gosta de ser maltratado. Mas existem estratégias para a gente conversar com a equipe, para a gente compartilhar metas, para a gente corrigir atitudes que não são legais, atitudes que têm atrapalhado o desempenho da equipe. E existem estratégias para se fazer isso. Não é de qualquer jeito. A gente não pode chamar a equipe e simplesmente dar uma bronca ali na frente de todo mundo, fazer algo grosseiro. Isso desengaja todo mundo. Sempre que a gente chama a atenção de alguém da forma errada, isso gera um problema enorme de desengajamento que vai se multiplicando, porque quem se sentiu maltratado vai parar um monte de gente aí pelo meio do caminho para desabafar, para reclamar, e vai semear o desengajamento nos outros também. A atitude do líder e a forma como ele conduz a equipe é fundamental para que ele tenha um alto nível de engajamento. Se essa equipe não sentir firmeza no líder, não for respeitada, não for tratada de forma humana, a equipe desengaja. Não, às vezes não pelo projeto, às vezes não pela proposta, mas pela forma como elas foram tratadas como ser humano. Isso acontece em todo lugar, né? E acontece com você, né, que é líder. Quando o seu líder te chama e te corrige da forma errada, você sai chateado, você sai triste, você sai desengajado, você sai com vontade de chutar o balde, né? A gente não faz isso porque o nosso lado profissional não nos permite, nós não podemos fazer isso, mas a gente precisa encontrar os caminhos para absorver, né, não passar isso para a equipe, né, para não gerar um desengajamento em cadeia, daí, que é um dos outros motivos pelos quais a gente acaba, às vezes, desengajando a equipe de algo super, super importante para as pessoas, para a empresa e para o próprio líder. Olha só quanta coisa legal a gente falou sobre engajamento. Eu entendo que isso já tenha trazido você para um outro ponto de vista. Provavelmente durante a nossa conversa, você identificou uma série de coisas que acontecem com você ou com a sua equipe e que são fatores que atrapalham as pessoas a desejarem fazer aquilo por conta própria. Lembrando que o engajamento, ele não é algo que a gente faz porque nos mandaram só. É algo que a gente faz porque nós vemos sentido nisso, porque faz sentido para a gente. Então, o engajamento ele está amarrado em algo que faça sentido para a equipe. E o desafio é
fazer com que o trabalho do dia a dia faça sentido para a equipe. Se você gostou, achou que esse vídeo foi legal, foi importante para você, compartilha, recomende para outras pessoas, porque isso pode ajudar muita gente. Tenha sempre a atenção que os meus vídeos eles têm uma característica de ter muita informação compactada. Se você assistir esse vídeo algumas vezes e digerir muito bem esse conteúdo, provavelmente você vai extrair um proveito muito maior. Tá? Existem informações compactadas, existem coisas que estão nas entrelinhas que na hora que você perceber e entender, certamente vai levar você para novas descobertas. Eu sou Artemus Alachev e me despeço de vocês por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.